Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Fim da linha para goleiro do Flamengo. Mas você vai gostar, acredite. E ainda, lateral rival quer vestir o manto sagrado e ele se envolveu em polêmica recente. Acho que não é uma boa. E sócio torcedor recua pela metade em apenas um ano. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Feliz 2021! Que você comece esse ano e termine esse ano com muitas conquistas, glórias e realizações. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre o Flamengo, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação? Então assista ao vídeo até o final. E o goleiro Alex Muralha finalmente deixa o Flamengo e dessa vez de maneira definitiva. O contrato do jogador se encerrou em 31 de dezembro e ele está livre. O mais provável é que ele acerte um vínculo de 3 meses, que é o mínimo aceito pela legislação desportiva no Brasil, com o Coritiba, clube ao qual ele esteve emprestado nas últimas temporadas para que ele possa finalizar o Campeonato Brasileiro, Coxa que luta contra o rebaixamento. E o Alex Muralha tem uma moralzinha aí no clube paranaense, é tido aí como o xodó da torcida do Coxa. E ele que chegou ao Flamengo em 2016, contratado pelo então diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, com o status de um dos maiores goleiros em atividade no futebol brasileiro. Ele que havia se notabilizado pelo Figueirense. O Flamengo pagou 4 milhões de reais para contratá-lo. E ele foi bem no início. Tanto que ainda em 2016 ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mas parece uma maldição da seleção, né? O jogador do Flamengo vai para lá e quando não volta lesionado, esquece o futebol dele com a camisa amarela. E assim aconteceu com Alex Muralha, que também teve alguns problemas pessoais que também interferiram psicologicamente na sua atuação dentro de campo. Fato é que depois ele começou a ter sucessivas falhas, e essas falhas acabaram desgastando a sua relação com a torcida, tornando o ambiente dele irrespirável no Ninho do Urubu. Tanto que a diretoria passou a emprestá-lo e não deu qualquer pinta de que poderia renovar o seu contrato quando ele se encerrasse agora no dia 31 de dezembro. Portanto, Alex Muralha sai sem deixar saudade, muito pelo contrário. Muito torcedor até hoje coloca na sua conta a perda do título da Copa do Brasil em 2017, o Flamengo que perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro, e o Alex Muralha que ficou marcado porque pulou para o mesmo canto em todas as cobranças. Então a gente torce aí para que o Alex Muralha tenha uma boa sequência na carreira. E acredito que você tenha gostado dessa notícia, tenha achado essa uma excelente notícia para começar 2021, mas com todo respeito ao profissional. Não deu certo no Flamengo, então que ele dê certo em outro clube. E olha, vou te dar mais uma boa notícia. O goleiro Diego Alves está se recuperando muito bem da lesão na parte anterior da coxa direita. O jogador tem colocado bastante otimismo no departamento médico e também na comissão técnica de que possa participar do compromisso com o Ceará, dia 10, pelo Brasileirão, no domingo no Maracanã. O atleta teve uma lesão de grau 2, o que poderia até ensejar 30 dias de recuperação, só retornando no final do mês para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, ou então no início de janeiro para encarar o Sport na Ilha do Retiro. No entanto, esse encurtamento do prazo de recuperação é muito importante. Ele, se na semana que vem retornar a campo e conseguir fazer os trabalhos com os demais companheiros, com certeza será relacionado e titular para enfrentar o Vozão
cearense. Nada contra o Hugo Souza, teve até uma boa atuação diante do Fortaleza, e o atleta que inclusive fez um excelente trabalho social, dia 31, último dia do ano, ele que visitou um asilo em Campos, na região norte fluminense. Parabéns, Hugo Souza está colocando a cabeça no lugar, parece que está sendo bem orientado, tá deixando as festas de lado, né, e tentando fazer o chamado retorno social dos benefícios que tem ganho com o futebol. Parabéns, que continue assim e com certeza vai valorizar ainda mais a sua imagem, tenho certeza que isso vai se refletir de maneira positiva dentro de campo. Falei dos 3 goleiros e agora partindo para a lateral direita. Essa é uma informação do meu amigo Gustavo Henrique dando choque, que também foi repercutida dentro da imprensa especializada do Botafogo. Assim como nós temos aqui os nossos canais, existem os sites que só falam de Flamengo, tem também a crônica especializada que faz a cobertura exclusiva do Botafogo. E o Fogão Net trouxe a repercussão, inclusive falando a respeito de bastidores do que poderia ser o interesse do Marcinho, lateral direito do Botafogo, em vestir a camisa do Flamengo. Ainda existe toda uma discussão sobre renovação de contrato, ele que está valorizando muito a sua permanência no Botafogo. O Carlos Augusto Montenegro, que é uma espécie de, vamos dizer assim, homem forte do rival, ele tem sido taxativo de que não negocia com o rubro-negro. Aquele ranço que vem desde o Carlos Eduardo Pereira, ainda naquela questão envolvendo o Ilharão, para mim só perdem os clubes, porque o Botafogo e o Flamengo poderiam fazer vários acordos de utilização do Engenhão, de intercâmbio de jogadores, já que tem vários atletas, por exemplo, no Flamengo, que poderiam estar ajudando o Botafogo aí, que está lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Mas enfim, acredito até que tenha torcedor, não sei se é o seu caso, que nem quer ver jogador do Flamengo vestindo a camisa do rival. Acha que isso dá algum tipo de má sorte, né? Se bem que, vamos dizer assim, supersticioso é o torcedor do Botafogo. Mas fato é que não é de hoje que o Marcinho manifesta uma simpatia pelo Flamengo. Mas agora a questão é diferente. Ele se envolveu em uma polêmica, até se manifestou publicamente, porque ele se envolveu em um problema com atropelamento e morte, né? Vai ter que responder, inclusive, judicialmente. Investigações estão sendo feitas, né? E que sejam apurados todos os fatos. Mas o problema todo é que agora, justamente por conta dessa polêmica, eu acredito que o Flamengo, pela política hoje que o Flamengo faz de evitar esse tipo de contratações de jogadores problemáticos, acredito que ele tenha fechado a porta dele no rubro-negro, que chegou a sondá-lo sim, através de seus representantes da agência que administra a sua carreira. E agora, antes de a gente partir para o último assunto, não esqueça de colocar o seu like, o teu joinha é muito importante para que possamos crescer ainda mais em 2021. Portanto, a partir desse 1º de janeiro, já cola o seu dedo do like, dá o seu joinha, e se você não for inscrito, inscreva-se e assinale o sininho. O sócio torcedor do Flamengo enfraqueceu muito ao longo de 2020. Se em 2019 foi o auge do programa de sócio torcedor, que chegou aos 139 mil, né, no site, gerando uma receita bruta de 61 milhões de reais, lembrando que essa receita, isso uma iniciativa ainda adotada na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, toda a receita de sócio torcedor do Flamengo é convertida diretamente para o futebol, para pagar salários, para contratar jogadores de renome. Então, muito do que tem sido investido no futebol de 2015 para cá, Flamengo que cada vez mais vem investindo, é muito em função do sócio torcedor, da importância da adesão. O grande problema é que o grande chamariz, o mote principal para as adesões, que são as facilidades para a obtenção de ingressos para a partida. Afinal de contas, o Maracanã tem hoje a capacidade reduzida, já quase 200 mil pessoas já couberam no Maracanã. Hoje a carga não passa dos 66 mil ingressos disponibilizados para o torcedor. Então a concorrência é muito grande, muita gente adere para que tenha a prioridade para comprar o ingresso, principalmente nos jogos
mais importantes e decisivos. No entanto, com a pandemia, está proibida a presença de público nos jogos. E com isso, o torcedor perdeu o seu principal incentivo. Não é apenas esse, hein? Se você entrar lá no site nação.com.br, você vai descobrir que existem muitos outros benefícios, muitas outras vantagens para você adquirir sócio-torcedor. Eu sou sócio-torcedor e recomendo, se você pode ajudar o clube, lógico, você não vai fazer loucura, não vai tirar a comida da boca da sua criança, do seu filho. Agora, se você tem condição, eu gostaria de incentivar você a retomar. Se você saiu, volte a contribuir para o Flamengo. Se você não contribuiu, mas tem condição, seja sócio-torcedor. O Flamengo que virou 2020 para 2021 com apenas 68.702 sócios. É menos da metade do que o Flamengo já alcançou. E para se ter uma ideia, o Flamengo esperava até ter um aporte, ter uma receita superior a 2019 na temporada de 2020, lógico, isso antes da pandemia e a consequente paralisação do futebol. Mas o Flamengo esperava arrecadar 90 milhões de reais com o sócio-torcedor. Olha, dificilmente o Flamengo terá arrecadado isso, talvez chegue a arrecadar metade, 45, 50 milhões. No máximo, a gente vai aguardar o próximo balanço contábil do Flamengo do último trimestre de 2020 e, consequentemente, de todo o ano contábil da temporada passada, para saber aí de quanto foi a perda. Mas lógico que não foi apenas isso não, tá? Também a questão desportiva. O Flamengo não conseguiu repetir em 2020 a excelente temporada de 2019. Isso também arrefeceu o interesse do torcedor. Mas a gente torce para que 2021 o Flamengo retome o caminho das vitórias e dos títulos e com isso o torcedor se anime novamente para contribuir para o futebol do clube. Só te lembrando que em 2020 pode não ter sido o ano que você gostaria que fosse, mas o Flamengo foi o único clube brasileiro campeão nacional na Supercopa do Brasil diante do Atlético Paranaense na célebre vitória por 3-0 no Estádio Nacional de Brasília, o famoso Mané Garrincha. Eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos, assim como na Recopa Sul-Americana. Flamengo, único clube sul-americano a conquistar um título internacional diante do Independiente Del Valle. Depois de um empate em Quito, o Flamengo venceu por 3-0 com um homem a menos, conquistando seu primeiro título internacional no Maracanã. É claro, temos algumas situações positivas, mas esperamos que 2021 seja muito melhor. Não só para o Flamengo, mas para você também, com certeza. E você? O que você teria a dizer? Qual o principal motivo da queda vertiginosa de sócio-torcedor, na sua opinião? E sobre Marcinho, lateral do Botafogo, você o contrataria, mesmo com essa polêmica, ou acha que essa situação queimou o filme do atleta? E ainda, sobre a situação do Diego Alves que está se recuperando, você acha primordial a sua recuperação? Ou você confia no goleiro Hugo Souza para ser titular do Flamengo? E sobre o Alex Muralha, você gostou da informação de que ele não é mais jogador do Flamengo oficialmente a partir deste 1º de janeiro? Ou lamenta a saída do jogador e a forma principalmente com que ele sai pelas portas dos fundos? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir pelas redes sociais, o link tá aqui no alto da sua tela. Estamos também no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Gostou das réplicas que aparecem aqui no cenário? Então você também pode ter a sua para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o zap, estão aqui na descrição. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que indicou para você ganhar um descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.